além de fazer atividade física, Suzy, eu ainda tenho que comer? Eu não tenho fome depois do treino, por que eu tenho que comer? Não consigo entender. Eu vou te explicar efetivamente por que a gente precisa fazer uma boa alimentação no pós-treino. A gente ouve muito alguns aspectos sobre essa questão, né? Ter fome ou não ter fome pós-atividade física. Eu sempre falo que o nosso corpo é uma grande empresa, e sendo uma empresa, ele precisa de estratégias. Essas estratégias, elas são independentes do gostar ou não. Temos um objetivo, temos uma meta de colocar saúde para essa empresa, para que essa empresa possa desenvolver, possa ser produtiva. Produção precisa de saúde. É impossível a gente produzir bem se eu não tiver saúde. E o que a gente se depara? Um indivíduo que vai lá, se prepara para fazer atividade física e no pós-atividade física ele não paga esse corpo. Ele ficou 1 hora sob treinamento e depois que ele sai desse treinamento ele coloca uma água. Você acha que esse corpo vai conseguir trabalhar? Eu não trabalharia. Haveria o quê? Uma sabotagem. Então isso que a gente quer colocar para vocês, o pós-treino do que a gente fala, fomos treinar, mas o pós-treino é extremamente importante. E hoje a gente tem vários artigos, várias informações que nos colocam sobre esse aspecto. Então não é de uma maneira empírica, mas o que a gente observa? Quando você vai fazer atividade física, você tem um gasto metabólico. O que é gasto metabólico? A velocidade do seu organismo ela aumenta para fazer aquela atividade física. A circulação, a vascularização, o aporte que a gente fala de oxigênio para aquela musculatura para fazer a contração muscular, ela vai precisar de nutrientes. Então a gente consome nutrientes durante a atividade física e quando eu saio da atividade física, eu tenho uma bioquímica de prazer, de bem-estar, mas tem toda uma bioquímica que está ávida por nutrientes, ávida para nutrientes para fazer aquilo que ela se propõe à atividade física, fazer construção, fazer massa muscular. E eu vou falar para vocês aqui do ponto de vista pessoal, não basta treinar, eu tenho que hoje, pela minha idade, contar muito mais com o aspecto nutricional. Antes eu até posso afirmar a vocês que eu não tinha tanto essa preocupação. Por quê? Tinha uma velocidade metabólica boa e através dessa velocidade metabólica, pós-exercício, o meu corpo conseguia construir. E o que hoje eu percebo? Que mesmo pós-atividade física, e a gente comentou sobre esse artigo que eu achei extremamente interessante, não só depois que a gente termina a atividade física, mas num período de 4 horas após a realização da atividade física, o nosso corpo está em ebulição bioquímica, produzindo várias substâncias químicas, e a gente tem que aproveitar esse período. E como é que a gente aproveita esse período? Nutrindo esse corpo. Vamos colocar uma linguagem mais simples para que a gente possa entender. Você gastou, você foi lá no banco, tirou todo o dinheiro, que foi o treinamento físico. E agora a gente tem que repor de novo, a gente tem que colocar dinheiro em caixa. E como é que a gente vai colocar esse dinheiro em caixa? Vamos trabalhar mais, a gente vai ver uma outra estratégia para a gente estar fazendo esse aporte no banco. E a mesma coisa no nosso corpo físico. Depois que eu treinei, que eu fiz esse déficit, que eu fiz esse gasto, porque eu treinei, obviamente, eu preciso fazer essa construção. E essa que é a maravilha do nosso corpo. A todo momento a gente pode construir. Não estamos somente numa leitura de quebra, de gasto, a gente está numa leitura de construção e é possível sim fazer essa construção, mas eu preciso que vocês entendam, num período de 4 horas que foi que esse artigo mostrou, nós temos uma produção bioquímica totalmente favorável à construção, o que chamamos de período de janela anabólica. Então depois que eu termino a atividade física, se cuidem, fiquem atentos ao que você vai estar consumindo, o que a gente precisa nesse período. Dependendo do indivíduo, dependendo da atividade física, mas a gente pode falar de uma forma simplificada. Eu sempre digo que nós temos individualidade metabólica, a individualidade hormonal, mas no pós-atividade física, num treino de musculação, eu tenho que fazer com que o meu corpo construa massa muscular. Não é isso que a gente foi treinar? Anabolismo, construção? Então eu vou precisar de um suporte de proteínas. Às vezes esse suporte de proteínas, muita gente está acostumada a ouvir o whey protein, então a gente pode usar o whey protein. Em alguns casos, algumas pessoas apresentam dificuldade na metabolização, na digestão desse whey. Então existem formas hidrolisadas que podem nos ajudar, mas se mesmo assim você tem uma dificuldade para absorção, a gente pode trabalhar com peptídeo, e se mesmo assim você tiver uma dificuldade de absorção, a gente pode trabalhar com aminoácido. O que eu quero dizer de uma forma simplificada? O whey protein é uma macroproteína, uma molécula grande, então ela precisa ser digerida a uma unidade menor. O peptídeo já é uma unidade menor do que o whey protein, mas tem vários aminoácidos, várias substâncias de construção, e a gente pode trabalhar somente com aminoácido. Mas de qualquer forma, nesse pós-treino imediato, de novo, nesse período de janela que a gente considera 4 horas depois do seu treinamento, eu tenho que fazer esse aporte de proteína.
E esse aporte de proteína tem que ser uma quantidade adequada. Eu vejo muito esse aspecto, mas eu como proteína em todas as refeições, eu como proteína no pós-treino, mas qual a quantidade que você vai favorecer esse anabolismo? Não significa excesso. A endocrinologia trabalha de uma forma elegante, então não é excesso de proteína, minha gente, mas precisa comer numa quantidade adequada. E também, se a gente precisa de construção, dependendo do modelo que você seja, um indivíduo ectomorfo mais fininho vai precisar colocar inclusive carboidrato nesse pós-treino. Às vezes, se eu fiz um treino de uma intensidade, duração, quero dizer, maior que 1 hora, então eu já consumi bastante glicogênio muscular. O que é esse glicogênio muscular? A nossa reserva de glicose. Por isso que em determinados indivíduos, dependendo da duração, tempo, hora que você fez de atividade física, eu precisaria colocar inclusive fonte de carboidrato. Carboidratos elegantes, a gente vai falar, carboidratos que não deem pico na liberação de insulina, carboidratos de liberação lenta, para fazer essa construção gradual. Então vejam quanto tem de importância. Às vezes a gente coloca assim uma alimentação 2 horas, depois eu vou só almoçar, treinei de manhã almoço. Isso vai deixar um período que a gente fala de vale. Dentro desse vale não haverá construção. Ou vocês possam imaginar, eu cheguei no vale, para eu chegar até a superfície, que é onde a gente quer, olha esse dipping, né? Essa profundidade que eu tenho até chegar ao nosso processo que a gente fala de ganho de massa muscular. Eu tenho falado muito sobre essa questão de manutenção e ganho dessa massa muscular por vários motivos que a gente já colocou. O músculo é que tem mitocôndria. A mitocôndria é a organela que vai te dar energia, que vai te dar ATP. Sabe aquele quadro que você está sempre, parece que se arrastando? Esse quadro de se arrastar pode ser porque essa sua musculatura não está sendo estimulada. Mas, de novo, estímulo físico na hora que a gente treina e alimentação também, para que a gente possa ter uma coerência do ponto de vista hormonal e metabólico. Para fazer isso, eu sempre digo, precisa seguir essas etapas. Então, o treinamento é muito importante, mas a sua alimentação, ela vai ser mais importante ainda. Outro aspecto que a gente fala, às vezes as pessoas estão fazendo exercícios de uma forma aleatória, ou vai fazer muito aeróbico, ou vai fazer somente a musculação. Os dois são importantes quando a gente fala de qualidade de vida. Então, quanto diferentes estímulos eu tiver na minha vida, eu conseguirei fazer uma saúde perfeita. Perfeito que eu falo que assim, nossa, Suzy, isso é impossível. Não é impossível, mas se a gente constrói todo dia, eu garanto que a gente vai ter um resultado. Agora, o não fazer vai deixar a gente empacado, não tem caminho. O metabolismo, o grande interesse que eu falo da endocrinologia, porque é movimento, é dinâmico, não tem nada parado, não tem nada estático. E quando eu coloco numa posição estática, quando eu me coloco numa posição parada, dá o quê? Uma angústia, dá até uma ansiedade, porque não é o nosso processo natural. O nosso processo natural é a gente conquistar esse movimento. E esse movimento vai ter essa individualidade. Ele vai ser, cada um terá uma estratégia para a gente fazer. Mas se vocês estiverem atentos a isso, treinar, eu faço, Suzy, mas o que a gente está fazendo nesse pós-treino? Isso é ponto fundamental quando a gente fala nessa construção. Seu corpo merece. E quando eu falo que seu corpo merece, a sua mente também merece. Um corpo saudável traduz o quê? Bem-estar, prazer, saúde, paz. É isso que eu quero que a gente possa estar investindo. É possível.